Olá, meu nome é Gerard Santos de Oliveira. Eu sou integrante do Laboratório de Farmacognosia e Fitoquímica e discente do Programa de Educação Tutorial do curso de Farmácia da Universidade Federal do Amapá. Apresento hoje o estudo da avaliação fitoquímica, microbiológica e citotóxica das folhas de Gossypium arboreum no 10º Congresso Amapense de Iniciação Científica, orientada pela doutora Sheila Souza Moreira. Introdução. A espécie Gossypium arboreum pertence à família Malvaceae, do gênero Gossypium. É popularmente conhecida como algodão e possui propriedades terapêuticas em suas folhas, flores e frutos, e estes são utilizados pela população para várias enfermidades, principalmente como doenças respiratórias. As suas folhas elas são utilizadas popularmente como antimalárico, antitussígeno, tonsilite, como diurético, para asma, queimaduras, problemas na circulação, gastrite e para micoses também. As suas flores para o tratamento de anemias, hemorragias, disenteria e como expectorante. O fruto é muito utilizado no combate de micoses. Há poucos estudos atualmente mais específicos no âmbito fitoquímico e farmacológico das folhas da Gossypium arboreum. Objetivo. O principal objetivo dessa pesquisa é identificar as principais classes de metabólitos secundários através de uma análise fitoquímica, realizar os testes microbiológicos e uma análise citotóxica do extrato bruto etanólico das folhas da Gossypium arboreum, que são oriundas do entorno da área de preservação ambiental do Curiaú, que fica em Macapá, Amapá, a fim de elucidar possíveis atividades farmacológicas das folhas do algodão. A metodologia utilizada na análise fitoquímica foi a metodologia de Barbosa, de 2004. No ensaio antimicrobiano foi de Kerr-Bauer. E no bioensaio de citotoxicidade em Artemia salina foi a metodologia de Mayer, com algumas adaptações. A metodologia de análise fitoquímica foi baseada na metodologia de Barbosa, de 2004. Essa a gente realiza a coleta do material, né? Foi realizado, no caso, as folhas. Essas foram secas e moídas. E para que se obtivesse o extrato bruto, foi realizado o extrato alcoólico aquoso. E esse foi rotoevaporado e assim obtido o extrato bruto. A análise fitoquímica desse extrato, ela teve como base 11 testes fitoquímicos para a identificação das classes de metabólitos secundários. Esses foram os ácidos orgânicos, açúcares redutores, as antraquinonas, os alcaloides, os depsídeos, depsitonas, esteroides e triterpenoides, os fenóis, taninos, flavonoides, os polissacarídeos, as resinas e as saponinas espumídicas. A metodologia do ensaio antimicrobiano foi com base na metodologia de Kerr-Bauer e uma adaptação. Foram utilizados as cepas de micro-organismos padronizados, os Staphylococcus aureus, Escherichia coli e Klebsiella pneumoniae. Foram realizadas as 3 diluições do extrato, 25, 50 e 100 mg por ml. Esses foram embebidos com 10 discos de papel filtro. E depois, os mesmos, eles foram colocados em um secador até a evaporação total do solvente. Posteriormente, teve a semeadura de 3 placas para cada uma dessas cepas. Essas 3 placas, cada uma continha um disco de antibiótico que correspondia ao controle positivo, e ainda um disco com extrato em uma das concentrações utilizadas, uma dessas. Então, após 24 horas de incubação e estudo de demanda bioquímica de oxigênio, foi possível medir os ralos de inibição. Bom, a metodologia do bioensaio de citotoxicidade artemisinin inicia com a colocar os cistos de artemisinin em um aquário de água artificial. Esse aquário ele recebe uma iluminação artificial que controla a temperatura entre 25 e 31 graus Celsius. Então, após 24 horas de incubação dessas larvas, elas entram em estágio de náupio e são retiradas para o ensaio. Então, a gente utiliza as concentrações de 50, 100, 250, 500, 750 e 1000 microgramas por ml do extrato bruto obtido lá para realizar a análise fitoquímica. Então, a população de nápoles utilizada é de 10 por concentração. A cada concentração dessa é realizada em triplicata.
Então, após 24 horas, é feita a contagem de quantos náufragos, né, sobreviveram ao ensaio. Então, é realizado um cálculo de concentração letal do extrato utilizando um programa Biostats 5.0, a partir das concentrações utilizadas. Essas concentrações. Sobre os resultados obtidos na análise fitoquímica. Então, foram realizados 11 testes, né, que eu expliquei anteriormente, e deu positivo para alcaloides, os depsídeos e depsitonas, os esteroides e triterpenoides, os fenóis e taninos e as saponinas espumídicas. Temos aqui as principais classes de metabólicos identificados. Então, as classes dos alcaloides, eles têm a ação de ser antagonista por inibir ações da acetoconina em receptores autônomos. Esse mecanismo é correlacionado aos efeitos antimuscarínicos e a ação antiespasmódica, né, que tem correlação direta sobre o trato gastrointestinal e é frequentemente empregado em distúrbios gastrointestinais e úlceras peptídicas. Também pode vir alteração hipotensora e vasodilatadora na circulação periférica. A classe dos fenóis pode vir a ter uma propriedade antioxidante, que atua sobre as reações oxidativas, de acordo com a sua patologia. Pode vir a ter uma ação expectorante, que é correlacionada ao uso popular da folha de algodão, e foi primeiramente identificada com o uso do guaiacu, e gerou a guaifenesina, que é um expectorante comercializável. A classe dos taninos auxilia na cura de feridas, queimaduras e úlceras peptídicas, e gera uma camada protetora sobre a área lesada, possibilitando que ocorra um processo fisiológico de cura. Também pode vir a ter uma potente ação antifúngica. A classe das saponinas tem um potencial anti-inflamatório, como por exemplo temos a glicerizina, oriunda da Glycyrrhiza glabra, sendo que seu mecanismo de ação envolve a inibição de enzimas catalisadoras de prostaglandinas, aumentando assim a concentração das prostaglandinas endógenas que participam do processo fisiológico de anti-inflamatórios. Sobre o resultado do ensaio antimicrobiano, não se obteve nenhuma reação em nenhum ralo de inibição. Entretanto, esse resultado não anula a possibilidade de ação frente a outros micro-organismos, como fungos e até cepas bacterianas em outras concentrações. Sendo assim, é necessário aumentar o espectro de bioensaio com atividades antimicrobianas. Então, a gente não teve uma ação antibacteriana, antimicrobiana, frente a essas cepas nessas concentrações. O resultado do bioensaio de citotoxicidade da artemissanina, a gente pôde obter e observar, né, que em um período de 24 horas o extrato apresentou uma toxicidade aguda para mais de 50% da população em concentrações diferentes, né, sendo a concentração letal média de 238 microgramas por ml. Então a gente observa aqui que nas concentrações diferentes de 50, 100, 250, 500, 750 e 1000 do extrato bruto, né, microgramas por ml, a gente observou que teve uma diferença de 150% para mais, ou seja, de indivíduos mortos, 66,6%, 60%, chegando até 100% aqui na concentração por 1000 do extrato bruto. Sendo assim possível observar que teve sim uma toxicidade aguda frente ao extrato das folhas do algodão. Como conclusão, a gente conclui que o extrato bruto etanólico das folhas de Gossypium arboreum, né, as folhas de algodão, geraram um resultado bem satisfatório, pois seu screen fitoquímico apresentou classes de metabólitos que sim estão correlacionados biologicamente com seu uso popular, como uma ação expectorante, anti-inflamatória, cicatrizante, antioxidante, auxilia também nos distúrbios gastrointestinais. Então esse uso popular está muito relacionado a esses metabólitos identificados no fitoquímico, né, na análise fitoquímica. E demonstrou também que seus resultados citotóxicos, que foi a concentração letal média de 238 microgramas por ml, significou que o extrato ele pode sim apresentar uma moderada toxicidade frente à artemissanina, apresentando assim um potencial farmacológico. Então temos aqui as referências utilizadas na confecção desse trabalho, né, desse estudo. Eu agradeço a oportunidade, a participação de todos que assistiram. Muito obrigada.